e amém. Amém, queridos? Poder sentar, agradeço o empenho de todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 9, no verso 9 até o verso 15. Sentado mesmo como estamos, e eu já quero, é claro, ler com você, e aí, é claro, eu vou explicar. Nós estamos num processo de transição, de série de mensagens. Eu estou aí pregando algumas mensagens rápidas e uma pequena série de mensagens. Da última vez ministramos aqui, logo após terminarmos o Evangelho de João. Eu quero aí ler com você o versículo 9, é a oração modelo, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14 e 15, todos nós. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que só ao ler a Tua palavra, só no impacto da leitura, Senhor, já somos tão abençoados. Salta do papel, Senhor, as Tuas palavras aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, talvez um dos problemas mais existentes nas vidas dos homens é este assunto, perdão de pecados, perdão do pecado que é cometido pelo outro. E há um número grande de pessoas que não sabem lidar quando a mágoa vem. E talvez porque não houve uma preparação adequada no decorrer da infância. E posso declarar que esse é um dos motivos, mas não podemos esquecer que o homem é um ser caído. Caído no pecado, distante de Deus. Isso significa que o homem habita nas trevas. E aí eu estou falando do homem na semelhança de Adão e a partir de Adão. E nas trevas as pessoas não sabem onde estão pisando, não sabem o que estão fazendo, elas declaram o que acha que é porque não enxerga. E então, essa é a nossa origem. Claro, você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, seu espírito foi recriado, é o que a Bíblia nos traz, você foi recriado, seu espírito foi recriado, e essa recriação é feita pela presença do Espírito Santo, que a partir do momento em que você viu os seus pecados quando olhou para a cruz, e o Espírito de Deus mesmo é que leva você a isso, você se arrependeu dos seus pecados e você declarou que desejava fazer a vontade de Deus. Isso é uma obra impossível. E é tão impossível, irmãos, que para que isso possa ser feito, somente se você tiver ajuda no seu coração, diretamente dentro aí do seu coração. E aí vem o motivo por que o Espírito Santo vem morar
dentro de você. Não há cristianismo sem o novo nascimento. Mas você vai encontrar crentes, pessoas convertidas, que têm dificuldade de perdoar. E, como eu disse, o principal motivo, é claro, não podemos esquecer isso, é a nossa origem caída. Nascemos em pecado me concebeu minha mãe. Usando aí as palavras do Salmo, quando Davi declarou isso no Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci já com pecado. E olhando para essa realidade, nós também sabemos que por causa do pecado, nós perdemos, e muitas vezes, perdemos, ou melhor dizendo, não tivemos a nossa escola constituída por Deus, que é a presença de pai e mãe, num bom relacionamento entre eles. E a criança, ao crescer, vendo, contemplando, meu pai errou, mas pediu perdão. Minha mãe errou, mas pediu perdão. Eu digo nas coisas básicas do dia a dia, uma fala mal colocada, um tom de voz agressivo, um maltrato que aconteceu, e ali a criança crescendo, vendo que os pais têm falhas, mas rapidamente corrigem e ensinam isso pela conduta. Essa criança, ao crescer, saberá que o relacionamento ele deve ser próximo e há problemas, mas os problemas são resolvidos. Não há uma irresolução. E na prática dessa vida, essa criança vai sendo ensinada que o outro comete falhas. E ele é ensinado através dessa convivência que deve haver perdão, que deve haver reconciliação. Eu estou falando isso baseado que o homem caiu em pecado desde Adão. Então, quando há ausência dos pais, quando há inexistência dos pais, porque o pai foi embora, então agora a mãe é sozinha, e toda mãe sozinha, com algumas exceções raras, acho difícil existir, porque é muito complicado, porque não é o projeto de Deus. Essa mãe, dado ao sofrimento que ela atribui que o filho tem pela falta do pai, então ela vai coibir menos, ela vai estabelecer os limites com muita dificuldade, porque ela acha que esse garoto, essa garota, já sofreu bastante. Então, na hora de corrigir duramente, vai haver dificuldade. E é outra situação que gera uma multidão que não sabe lidar com o perdão. Por quê? Porque não aprendeu a ter limite. Não é? Irmãos, filhos de pais separados, normalmente, os pais têm dificuldade de coibir na medida da necessidade. Quem nunca corrigiu um filho e depois disse, eu acho que eu passei dos limites. Então, há uma crise interna nesse pai, nessa mãe. Veja bem, irmãos, nós estamos falando sobre a existência humana. Não estamos aqui falando o que está certo, o que está errado, estamos falando do que acontece na prática. E essa mãe, sozinha, sendo pai e mãe dessa criança, porque, irmãos, é muito raro uma mãe que abandona, é tão raro a mãe que abandona, que o próprio Deus exalta o amor de mãe. Quando, no Dia das Mães, aqui eu preguei sobre esse assunto, que ainda que a mulher que amamenta esqueça do seu filho, em resumo, esqueça do seu filho, porém eu não esqueço de ti, Israel. Israel, aí sou eu que estou colocando só para explicar, O próprio Deus exalta o amor de mãe. Então você vai encontrar mães que são mãe e pai, porque o pai abandonou.
Já os homens abandonam, fogem, numa linguagem mais adequada, fogem. E aí, irmãos, eu não podia deixar, né, de falar isso, não podia deixar. Talvez vocês se perguntem assim, rapaz, o que faz o pastor ficar uma segunda-feira e quinta-feira, nós estamos dentro de uma sala dessa, o pessoal do coral aqui na segunda-feira veio o pastor de relance, porque nós estamos estudando com um grupo de homens, e isso incessantemente. O semestre que vem, a partir de agosto, já tem uma nova turma. Nessa turma deve ter 2 pastores. Um deles vai trazer 4 ovelhas para fazer o curso Homem ao Máximo. Por que, irmãos, estamos nessa pegada? Porque nós acreditamos que tem que a palavra de Deus mudar essa história e os homens serem cada vez mais responsáveis por sua casa e governarem para a glória de Deus. E esse antídoto, não só na vida dos casados, mas também na vida dos solteiros, para que já comece acertando. A mulher casou e ela vai olhar para o marido e vai dizer, eu casei com um homem de verdade. E homem de verdade, irmãos, é alguém semelhante a Cristo. Não é um testosterona aí, né? Não é um braço forte, másculo, na visão humana aí, bonitão da academia. Não, nada disso, está por fora, sabe de nada, né? Não é nada disso, é ser que nem Jesus. Jesus trabalhou para a glória de Deus e fez a sua obra, e no final disse, está consumado. Está consumado. Irmãos, eu creio que uma das maiores alegrias, eu vou viver isso em nome de Jesus, no tempo certo, mas eu vou viver. É no dia que um filho casa e o pai tem a sensação, eu acredito né, que seja assim, ainda vou viver isso. E ele tem a sensação, cumpri a minha missão. Tudo que ele aprendeu agora, ele inicia hoje, no dia do casamento, a aplicar o que na escola da vida com os pais ele aprendeu. A minha oração é que o Senhor me conceda eu viver esse momento. E eu falo isso pedindo misericórdia, porque sabemos que a batalha não é fácil. Então, eu citei aqui sobre a luta das mães, né? Para toda mãe sozinha, eu sempre digo, né? Quando falo desse assunto, peça a Deus para Deus preencher o vazio do marido na sua casa. Eu creio, irmãos, eu creio. Primeiro que a mãe não pediu para isso acontecer. Segundo que ela não desistiu e Deus ama quem não desiste. É ou não é? Eu creio, irmãos, que a palavra dela sobre os filhos vai ser uma palavra com autoridade, porque a presença de Deus vai ali manifestar um milagre. Não era para ser assim? Não era, mas Deus socorre aos desamparados. Deus socorre, e Ele não vai deixar sozinho a mãe lutando pelos seus filhos. Tenha certeza disso. Amém, queridos? Então, veja bem, então existe toda essa situação. E eu acredito, irmãos, tem outros assuntos, né, como, por exemplo, pais que não sabem expressar amor. Então, as pessoas não aprenderam com os pais a expressar amor e automaticamente não aprenderam também a expressar o maior ato de amor, que é perdoar. Então, veja bem, quando nós olhamos, voltando agora para o texto, vamos interpretar o texto. Eu gostaria, e não sei se nós vamos conseguir concluir hoje, também não tenho pretensão de ir tão rápido, mas ir na medida. A oração modelo foi ensinada e, ao que nos dá entendimento aqui, ela foi ensinada com vistas a falar sobre a necessidade de perdoar. Por quê? Porque antes de entrar em qualquer outro assunto, que é o caso do jejum, né? A partir do verso 16, acompanhe, está aí o título, né? Quando jejuardes, e aí Jesus segue por muitos outros assuntos. Ele está na oração modelo. Na verdade, esse assunto começa no verso 5, só não lemos, né? No verso 5 vai falar sobre orar
a sós, não com hipocrisia, orar de verdade, fecha o teu quarto, a porta do teu quarto, entra lá e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai vai ouvir a tua oração. Aí ele começa a explicar como orar. E a oração modelo, ela não é uma oração para repetir conforme está aqui, mas é o alvo de Jesus, é claro, né? É norma básica, né, irmãos? Quem é que está falando aqui? É Jesus. Ele está falando com quem? Com os discípulos. E ele está falando isso porque, pessoal aí da escola, a gente está treinando pregação, estamos dando pregação com o pessoal do Arte Suave, para ministrar a Bíblia aqui, a palavra de Deus, evangelisticamente, no Arte Suave, tem 15 minutinhos, né? Aí o pessoal está lembrando aí dessas 4 perguntas, né? Que nós ensinamos. E então, esse texto fala exatamente por que Jesus está ensinando isso. Porque ele estava falando sobre a necessidade de perdoar. E ele disse, em outras palavras, a interpretação: falem com Deus a respeito de todos os assuntos principais, mas não se esqueçam de fazerem essa oração tendo perdoado as pessoas. Vamos reler? Verso 9. Logo o início. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. O que o texto está dizendo? Ele não falou de nenhum outro assunto, terminou dizendo: não se esqueçam, vocês terão que ter perdoado. Vós orareis assim. E aí, quando ele termina a oração, ele fala sobre o ato de ter perdoado, sempre perdoado as pessoas, senão você vai ficar estagnado. Como assim estagnado? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Irmãos, o que acontece quando uma pessoa não é perdoada por Deus? O que acontece? Ela está em pecado. O pecado está parado lá, não foi perdoado. E se ela não é uma pessoa perdoada, ela tem comunhão com Deus? Não tem comunhão com Deus. Então não tem sentido orar se eu estou em pecado. É uma norma básica. Irmãos, é a coisa mais simples que tem de entender, mas é a coisa mais difícil de praticar por muitos corações. É ou não é? Alguns optam por continuar, entre aspas, a vida espiritual. E aí, se alguém procura tocar o assunto, dependendo do nível de dureza do coração, a pessoa diz: não, isso aí Deus sabe o meu coração, porque ela não quer falar do assunto. Se você tem uma mágoa extrema, você não gosta de falar no assunto. Se ela for muito mais extrema, você não gosta de falar nem o nome da pessoa que te magoou, né? Dependendo do nível, você se relaciona com alguém que tem o nome daquela pessoa que te magoou, você vai ter reservas com essa pessoa. São níveis de dores, níveis de problemas. Veja bem a oração modelo. Eu inicio, o Senhor ensinou. Quando você orar, declare que Deus é seu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele é seu Pai e Ele está nos céus. E o nome dele é santo, santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa o verso 10? Quando vocês orarem,
peçam que o reino de Deus venha sobre a terra e que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu. O que a palavra está dizendo? Orem para que haja um avivamento. O que é o avivamento? As pessoas se converterem. Quem xingava agora adora a Deus. Quem roubava agora trabalha e ajunta para ter com que repartir com os outros. Estou citando aí palavras de Paulo, que ele diz aos irmãos de Éfeso. Então, mudou completamente, a pessoa se converteu. O que é uma conversão? Ela ia numa direção e agora ela vai na direção oposta. Qual é a direção oposta ao pecado? A santidade. Antes eu caminhava magoando, agora eu caminho pedindo perdão a quem eu magoei e liberando perdão para quem me magoou. Essa é a conduta de um convertido a Cristo. Muito bem, aí segue, ele ensina que eu tenho que orar para que a obra de Deus prospere, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês devem orar pelo sustento diário, a alimentação diária. Verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Note, irmãos, eu já disse aqui outro dia esse assunto, só não falei bastante, o suficiente, eu só até citei, quem sabe nós vamos estudar isso. De acordo com a oração modelo, eu vou chegar para falar com Deus, já tendo perdoado. Eu não sei se você já passou por isso, eu acredito que já, né? Eu já passei. E a experiência mais marcante foi lá no Acre ainda, eu era novo ainda na caminhada. Eu entrei num jejum de 3 dias, pelo menos, eu lembro bem, foi pelo menos 3 dias, isso aí eu lembro. Porque eu estava com a mágoa muito forte de uma pessoa da igreja. Essa pessoa era uma liderança e tinha causado muitos males ao meu pastor e eu fui testemunha desses males. Aquela pessoa estava irregular para com Deus, estava com muitos problemas de conduta e era um líder da igreja que deveria dar exemplo. Então eu fiquei tão ferido que eu não aguentava ouvir a voz, nem estar perto. E eu era líder já da juventude. Já trabalhava na juventude. E aí eu fui levando daquele jeito, achando que havia um equilíbrio, né, porque estava errado. Até que Deus me pegou pela orelha e disse, e aí, como é que vai ser essa história aí mesmo? Em outras palavras, né? E aí eu entendi que eu não poderia caminhar nem mais um dia daquela forma. Por quê? Como posso eu ser um líder e estar falando de alguém se eu mesmo estou indo também pelo mesmo caminho do pecado? E aí eu fui jejuar porque eu não conseguia perdoar. Não conseguia. A boca até falava, mas as atitudes eram de magoado. Ou seja, está perdoado em nome de Jesus. Mas quando ele chegava perto, eu queria sair de perto. Não aguentava ouvir a voz era asquerosa, irmãos. Mas não era porque era asquerosa, era por causa da mágoa. Então eu comecei a jejuar e durante 3 dias, pelo menos, eu disse para Deus, Senhor, muda o meu coração. É o meu coração que tem que mudar. Entenda aí, meu irmão. Se você carrega uma mágoa, não ore pela pessoa pedindo a transformação dela. Quem precisa de transformação, em primeiro lugar, é você. É você. E eu aprendi naquela experiência, foi a experiência que mais marcou a minha vida, nessa área. E no 3º dia, depois que eu terminei, fui para o convívio da igreja, né? Quando eu falo assim, jejuar 3 dias, irmãos, eu fiquei 3 dias trancado durante o dia, e é claro, à noite, se tinha culto, eu participava do culto, mas eu separei solteiro, né?
solteiro e trabalhava para mim, de certa forma, naquele momento. Eu acho que nesse tempo eu estava desse formato, eu não me recordo muito bem. Mas eu separei aqueles 3 dias para buscar. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, porque eu sabia que se no primeiro dia não resolveu, no segundo não resolveu, no terceiro resolveria, e se não resolvesse ia ser no 4. Mas no terceiro dia, irmãos, algo aconteceu na minha vida. E quando eu vi ele no culto, deu vontade de estar perto dele. Irmãos, marcou a minha vida de tal forma que eu senti alegria em vê-lo. E eu descobri como que Deus sente a nosso respeito. Ainda que com falhas, mas Ele nos ama, não é isso que a Bíblia diz? Olha só como é que é a mágoa. A pessoa tem a falha, me feriu, e então eu fecho a cara espiritualmente, internamente, quero distância, não gosto. E ali eu fui curado e Deus me concedeu sentir um pouco do que Ele sente a nosso respeito. Como é que Deus se porta para conosco? Muitas vezes estamos muito mal. Ele deixou de amar a gente? Não. Deus ama você mais agora porque você é crente? Não. Quero lembrar que o amor de Deus se manifestou quando você estava no lamaçal do pecado. Deus não ama mais agora porque você jejuou. Ele sempre ama constantemente. Então, irmãos, aquele irmão, durante todo o período que eu estive no Acre, até eu ir para o seminário, ele continuava sendo daquele jeito. Mas o meu coração foi transformado, e eu notei que não foi transformado para com ele, mas agora eu pude aguentar muito mais as mazelas que vinham sobre a minha vida. Entenda, o que aconteceu na minha vida foi uma transformação do meu coração. Aquele irmão não seria o primeiro, nem seria o último a de alguma forma ferir-me. Qual foi o ferimento? Não foi nada para comigo, mas por amor ao meu pastor, eu me feri. Você já se feriu porque alguém atingiu alguém que você ama? Pois é, meu irmão. Se você quiser marcar para jejuar a partir de hoje, já comece logo, viu? Porque o seu coração tem que ser transformado. E eu me lembro, irmãos, Senhor, mude a minha história. Como é que eu vou subir no púlpito se eu não consigo nem mesmo perdoar? Eu não tenho como subir no púlpito. Eu pregava, já pregava bastante. Aliás, quando era líder da juventude, dirigente de congregação, eu me lembro que tinha semana que eu pregava 7 vezes, porque era convidado também para pregar em outras igrejas. Irmãos, eu me lembro que eu estava aqui pregando na EBD e tinha um carro esperando para ir para outra igreja. Numa manhã preguei em 2 lugares. Me lembro que no período do seminário, então, foi assim. Eu preguei em 2 retiros ao mesmo tempo, era perto um do outro. Eu terminava de pregar de manhã no retiro aqui e já tinha um carro esperando para ir para o outro retiro. E eu não nego de jeito nenhum pregar a palavra de Deus, ensinar, irmãos, e foi muito bom. Quanto mais servimos a Deus, mais nos alegramos. Tem gente que fica triste, né? Estou tão cansado. Meu irmão, servir a Deus, quanto mais você serve, mais alegria você sente servir ao Senhor. E eu entendo que Deus quebrou meu coração e fez novo. Continuei depois com alguma dificuldade para perdoar? Claro, dependendo da situação, tem sempre uma situação complicada pela frente, mas nunca deixei de perdoar uma pessoa. Porque, irmãos, disso depende minha vida espiritual. Pastor, e aquelas pessoas que não dá para conviver, que a pessoa implica, persegue? Meu irmão, o Senhor Deus mesmo disse que você tem que orar por essa pessoa. Como você vai orar? Orar significa pedir para Deus abençoar ela.
Eu considero o maior ato de amor para o magoado. Ore pedindo salvação para a pessoa. Ore pedindo que Deus venha com misericórdia. Muito bem. Interpretando o texto, na oração modelo está escrito que eu vou pedir perdão a Deus pela minha falha, pela minha dívida. O pecado é uma dívida. Mas eu já perdoei os que me deviam. Vamos reler? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O texto está dizendo claramente, na oração modelo, não cabe um coração travado para perdoar. Pastor, Deus corta o relacionamento quando a gente não perdoa. Vamos entender isso, irmãos. Deus continua ouvindo a sua oração, continua ouvindo o que você fala, mas você não está mais na rota de ser abençoado com as ricas bênçãos. Vamos entender isso bem. Inclusive tem um texto, né, que é citado, que é citado por uma pessoa que foi curada por Jesus, um homem que era coxo de nascença, ou era cego, agora não me recordo muito bem, mas era cego de nascença, desde pequenino. O texto vai dizer que aquele homem diz, vocês bem sabem que Deus não ouve a pecadores. Quando fala ouvir a pecadores, não é que Deus está surdo para ouvir os pecadores. Deus ouve todas as pessoas e, aliás, Ele sabe o que elas vão falar antes mesmo da palavra vir à boca. Mas o texto está dizendo que Deus não concede o que elas estão pedindo no ato de um servo de Deus, um filho amado que está orando e Deus está concedendo porque ele está dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus, e há amplo relacionamento. Há amplo relacionamento. Então Deus continua ouvindo a sua oração audível. Mas quando fala ouvir a oração, nós estamos falando de conceder o que você está pedindo. Irmãos, o que é que dá lugar a uma pessoa que tem mágoa? Amargura, tristeza, tudo quanto é sentimento ruim, ela vai dar liberdade agora. Esta pessoa não tem como viver o plano maravilhoso de Deus, que é a vida abundante. Vida abundante. Ela vai secando, porque a mágoa é o veneno que eu tomo, esperando que o que me magoou morra. Não é mais ou menos isso a fala? A frase, né, baseada na prática? A pessoa está, o magoado é que está envenenado, mas ele espera que quem magoou é que morra com o veneno. Então, como que essa pessoa vai orar? Ela não pode repetir a oração modelo. É oração modelo por quê, irmãos? Porque nela tem todos os assuntos que é principal para o crente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdão aos devedores é uma prática comum. É uma prática comum. Me feriu, Senhor, abençoe, está liberado. Eu libero essa pessoa, eu declaro perdoado essa pessoa no que ela fez. E se aquilo persistir no seu coração, você deve orar declarando a vontade de Deus. E se isso não mudar na prática, o que você vai fazer? Você tem agora um alvo de fé, um alvo de oração, que é orar pedindo para Deus mudar o seu coração, porque você é uma pessoa de coração enrijecido, duro. O que significa coração duro? Alguém que tem algo no coração e não muda, não muda. Não está aberto à mudança, está enrijecido. Muito bem. Então vamos observar que isso é uma prática comum, que isso é para ser algo automático da conduta cristã.
E aí, só para finalizar aqui, a interpretação de que o texto está falando claramente sobre isso. Quando nós encontramos aí o verso 13. Não vos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus encerrou a oração modelo aqui, ok? Encerrou ou não encerrou? Encerrou. Claro, o versículo 13 vai dizer, não nos deixe cair em tentação. O texto não diz, não fala assim, tira a tentação de perto de mim. Não é essa a oração modelo. A oração modelo é que o Senhor não me deixe cair. Quero lembrar que Jesus foi tentado, foi ou não foi? Ele caiu? Não. Não caiu. Então a tentação será uma coisa que todo mundo vai enfrentar. Mas ela tem que compreender que só Deus pode nos ajudar para não cairmos. Então, peça misericórdia todo dia, caminhe em santidade, procure buscar a Deus conforme. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Aí o final é uma declaração de quem é que tem o poder para responder tudo isso. Porque teu é o reino, o Senhor é que reina. O poder, o Senhor é que tem poder. E a glória para sempre. Amém. Amém significa assim seja. Aí veja bem, assim que ele termina a oração modelo, o que está dizendo? Pois, se perdoardes também as suas ofensas, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Notaram aí? A oração modelo acabou. Qual é o principal assunto que Jesus aborda? O perdão. Notaram aí? Então, eu posso considerar, irmãos, que a oração modelo aqui, Jesus ensinou a orar, mas ele abordou mesmo um assunto grave, que não é diferente do nosso tempo. Perdoar os homens. Os homens. Já dizia alguém, né? Aliás, isso é repetido por muitos pregadores, eu não acredito que a gente consiga saber quem disse inicialmente, que o relacionamento com Deus tem que ser que nem a cruz, né? Precisa ser horizontal e vertical. Horizontal, a parte da cruz para os braços, porque é os homens. E vertical, porque é com o Senhor. Então eu não posso chegar na igreja e dizer assim, eu sei que eu tenho que perdoar, mas Deus sabe meu coração e eu estou bem com Deus. Isso não existe. Não existe. Aliás, se você está bem com Deus, você vai ficar bem com as pessoas no seu coração e vai liberar perdão. E aí o verso 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Muito bem, então, está claro aqui, irmãos? Quando eu for orar, eu já tenho que ter resolvido o perdão ou não? Já tenho que ter liberado o perdão ou não? Vamos transformar isso em aconselhamento? Vamos lá? Como assim, pastor, em aconselhamento? Presta atenção. É uma prática que eu utilizo também nos cursos, né? Meus irmãos, o pessoal que está ali no curso, sendo ministrado, tem uma multidão de pessoas ao redor que Deus vai usar eles à medida que eles vão alcançando êxito. Daqui a pouco chega um amigo, para os homens, né? Chega um amigo e diz, rapaz, eu estou fazendo isso e isso, não está dando certo, a minha esposa disse que vai me deixar, sei lá, alguma coisa louca lá. Esse homem que foi ministrado por Deus, ele vai poder orientar. Então, da mesma forma, você aqui, cada mensagem, a vontade de Deus é que você aplique na sua vida e você também agora seja um instrumento para abençoar pessoas. Então, você vai encontrar lá uma pessoa depressiva. Irmãos, a maior parte das pessoas depressivas, eu gostaria de dizer todas, mas vamos dizer que tem alguém aí que não, né? Mas até hoje eu não encontrei essa uma pessoa, tá? Eu não me lembro dessa uma pessoa.
Depressão é algo ligado a dores, e dores foram causadas por pessoas. Ah, pastor, mas nem sempre são os outros. Sim, a pessoa às vezes está depressiva porque ela não se perdoa. E perdoar a si mesmo está no rol, viu? Aliás, se você for fazer um estudo sobre isso, você vai descobrir que a explicação por que algumas pessoas fazem loucuras após loucuras é porque elas estão se auto-sabotando, porque elas consideram que elas não prestam, que elas não valem nada, portanto não tem que se preocupar com as coisas que está fazendo, porque o sofrimento faz parte da vida dessa pessoa que não tem valor na visão própria. A autoimagem dela está incorreta, ela se vê de forma inadequada. E aí, irmãos, talvez alguns, talvez não todos, né? Mas eu estou falando dos que já são crentes e também se veem assim. Você sabia que tem crente assim? Tem não, pastor. Tem. Só muda os dizeres, as palavras. É assim. Não, fulano foi abençoado. Ah, mas fulano é uma bênção. Eu? Pobre mortal? Ah, eu não. Ah, fulano foi curado assim. Ah, mas fulano é especial. E você, fulano? Ah, meu irmão, não sei nem se Deus ouve minha oração. Se ele acha que Deus não ouve a oração, então ele não tem valor. Na própria visão. Na visão dele mesmo para com ele. Os irmãos estão entendendo aí, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a pessoa só está disfarçada com os dizeres cristãos, entendeu? Lá fora, eu não valho nada mesmo, eu não presto. Aí ela diz lá os palavrões, né, dependendo. Mas dentro da igreja tem o mesmo sistema. Ah, não, mas fulano é abençoado, eu não. Ah, eu não sei nem se Deus me ouve quando ele fala. Irmãos, uma pessoa para entender que Deus não ouve ela está tratando Deus, ela está atribuindo a Deus o que ela conhece do ser humano. Porque só o ser humano, dependendo do que é feito, não ouve ou fala. Meus irmãos, nós precisamos muito de cura. Eu já quero dizer para você, pastor, o senhor vai orar hoje? O senhor vai chamar a frente para impor as mãos? O senhor vai orar por mim? Meu irmão, entenda bem aqui, eu já quero deixar logo claro isso para ninguém ficar aí com água na boca, esperando o final da pregação. Pastor, faz meia hora que o senhor está falando, não estou ouvindo mais nada, porque eu quero logo que o senhor ore por mim. Ore logo. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa cura que você está querendo vem por dois motivos. Primeiro, você ouvir a palavra de Deus. A autoridade sobre a sua vida é a palavra do Senhor. Está aqui escrito, por isso nós estamos interpretando primeiro, antes de ver outros textos. Nós estamos interpretando aqui. Ficou claro que eu, quando for orar, eu já tenho que ter resolvido esses problemas. Quem eu tenho que perdoar, eu já perdoei, já declarei perdoado. Perdão é uma decisão. E aí, né, essa pessoa que entendeu isso, ela vai praticar conforme. Ela vai praticar. Mas é claro que a solução mesmo está em você buscar a presença de Deus e você se encher de Deus, de forma que à medida, talvez você vai fazer que nem eu fiz, você vai orar o primeiro dia em jejum, você vai buscar a presença de Deus, vai se trancar no seu quarto. Você vai fazer como diz aqui o capítulo 6, o versículo 5, palavras antes da oração modelo, vamos ler aí? E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois
vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. É nesse entendimento que nós temos que ir, mas é a comunhão, é caminhar com Jesus, é estar sujeito, é mergulhar. Irmão, você tem que sentir a presença de Deus, meu irmão. Quando você for buscar o Senhor, meu irmão, você precisa sentir o poder de Deus na sua vida. Pastor, o senhor acabou de dizer que Deus não ouve a oração. Meu irmão, você vai estar orando, entenda bem aí. Nós estamos dizendo que Deus não ouve a oração de alguém que não quer perdoar e acha que vai ter vida espiritual não querendo perdoar a pessoa. Ficou claro aí, irmãos? Ficou claro? Você passa ano, passa meses e meses, e aquele assunto, não, vamos mudar de assunto aí, rapaz. Ô, rapaz, você é meu amigo, então não toco mais nesse assunto, não, rapaz, ora. Aí a pessoa acha que agindo assim, ou então, vamos ver a outra forma. E aí, fulano, aquele assunto e tal, tu me falou que tu não consegue perdoar. Aí a pessoa começa a chorar, irmãos. Se você me vê perto de uma pessoa assim, chorando por mágoa, e você me vê assim, batendo o pé, entendeu? Você vai entender. Por que que eu, espiritualmente, irmãos, eu não me comovo com esse tipo de coisa? Como assim não me comovo? Pastor, o senhor não sabe o sofrimento que eu passei, pastor. Meu Deus, pastor, eu tenho para mim que Jó teria dito, eu entendo você. Né? Aí a pessoa chora, ela chora. Aí no final da história é o quê? Me magoou, pastor. Faz quantos anos? 52. 52 anos a pessoa vive ao redor de uma mágoa. Irmãos, olha a seriedade que eu estou dizendo. Nesses 52 anos, sei que agora eu extrapolei, mas você entendeu. Nesses 52 anos, tinha uma multidão de pessoas ao redor que Deus queria que ela pregasse. Tinha gente enferma que era para ter orado para que Deus curasse da enfermidade. Orar pela enfermidade não, né? Que aí não vai, né? Senhor abençoa. Irmãos, eu já ouvi aqui, tá? Senhor abençoa esse irmão, abençoa a enfermidade. Como que vai orar? Né? Ou então, abençoa os enfermos da nossa igreja. Eu digo, aí eu fiquei pensando assim, eu dando uma plaquinha para cada enfermo, ou enfermo da nossa igreja. Né? Hoje não aconteceu isso, tá, irmãos? Graças a Deus também. Né? As irmãs, irmã Vanderlei e irmã Carla estão na palavra, né? Mas quem aqui nunca ouviu uma coisa como essa? Ou então aquela percepção. Irmão, não existem os enfermos da nossa igreja. Existem pessoas da igreja de Deus que estão enfrentando enfermidade. E essa enfermidade vai para lá, em nome de Jesus. Não é? Então, aquele sofrimento e tal. E qual o motivo? Não, porque me feriu. E aí a pessoa, às vezes, larga a igreja, larga tudo. Irmãos, a questão é, a vida espiritual estagnou. E nesses 52 anos que eu dei exemplo aqui, quantas pessoas morreram à míngua sem ouvir a palavra? Morrer à míngua, você sabe, não é? O que é? Morrer de fome. É um termo dado a bebês que não foram alimentados, crianças que não foram nutridas. Você tem um banquete diante de você e você pode oferecer às pessoas, que é o Evangelho. Quem vive magoado, vive ao redor da mágoa, não vive para ninguém, se torna uma pessoa amarga para com os que o amam. Então, eu não tenho assim, chorei junto. Não, rapaz, Deus te perdoou. O Senhor te perdoou e fez uma obra tremenda, maravilhosa na cruz do Calvário. Você, para ter recebido perdão e dado perdão, portanto, limpe esta sujeira e vamos avante na obra do Senhor. Porque assim como você veio de um lar destruído, de uma vida cheia de mazelas, o Senhor Deus te lavou, te deu vestes brancas. E você era para ser instrumento de Deus para a salvação de outros.
Irmãos, eu creio, a igreja de Deus é assim. Vai chegar gente cansada, destruída, arrebentada. Mas essas pessoas arrebentadas não são mais nós. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, sim. De vez em quando, de quando em vez, alguém passa. Mas o Senhor é conosco e nós vamos passar de cabeça erguida, olhando para Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não tem chororô por dores, essas dores foram saradas. Olhe para as dores que Jesus assumiu e você vai ver que as suas são ínfimas. É desse sentido, que antes que alguém diga, pastor, é tão frio, pastor. Não, irmãos, sou frio não. Eu sou convicto da fé. Deus me tirou do lamaçal, tem uma multidão ainda nele, e Ele vai usar a igreja para que eles saiam do lamaçal. E Ele não tem outro caminho, Ele estabeleceu a sua palavra na boca da igreja. E pessoas feridas, elas não permanecem nem oram por ninguém. Irmãos, são todos candidatos à depressão, tristeza, dores, e isso não é vida cristã. Então, você precisa mergulhar no rio, você precisa entrar na presença. Quando eu digo mergulhar no rio, você entende, né? Lembra do texto bíblico, o profeta teve uma visão, ele entrava no rio, e a água vinha na canela, e ele foi um pouco mais até o joelho, até a cintura, até a água agora ficar sobre uma altura sobremaneira. E aquilo ali é aquilo que Deus quer fazer conosco. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, no conhecer a Deus, no ouvir a sua voz, no sentir a sua presença. E se não sentir a presença, você fica firme na fé, porque a fé não é pelo sentir, não é pelo ver, é justamente porque você crê que você permanece. Eu me lembro, irmãos, que eu passei uns 3 anos, isso foi bem no começo da minha caminhada, eu passei os 3 anos, era só tribulação. Eu ia orar, Deus não falava nada. Eu ia buscar Deus, Deus não falava nada. Irmãos, só luta por cima de luta. Não chegava ninguém assim, olha, o Senhor mandou te dizer, nem isso. Quando eu ia buscar, quando eu ia orar por alguém, eu me lembro, irmãos, que até enfermidade, enfermo orava pelo enfermo, ele era curado e eu não. E foi assim uns 3 anos, só tribulação, irmãos, só tribulação. E eu pregando no púlpito, pregando, falta de dinheiro, falta de tudo, luta. Você lembra da história que eu contei aqui, que eu tinha uma calça jeans, e aí eu tinha que lavá-la de noite. Quem lembra aqui dessa história? Tinha que lavá-la de noite, na época não tinha secadora, né, irmão? Secador é que Deus deu, o sol. Aí eu tinha que lavar de noite, eu me lembro que eu torcia, eu segurava, tem as técnicas, né? Eu segurava ela aqui com o pé, ia torcendo, e aí é claro que ela, o pessoal não conhece isso, né? Botar de trás da geladeira, lembra desse negócio? Até hoje, é? Ô, meu pai, não fala para ninguém não, rapaz, isso. Até hoje, hein? Aí, quem sabe alguém, pastor, eu não consigo, porque a minha é frost free, né? Eu até queria, mas já subi de nível. Pois é, irmão, mas a maioria ainda é do frost seca, né? E seca lá a roupa. Mas eu me lembro, irmãos, que eu parei de fazer isso porque era tanta tribulação nesse tempo, e fazendo a obra, pregando e tal, nesse tempo Deus estava moendo a minha vida, eu estava sendo moído. Contei um pouco aqui, faltava dinheiro, eu andava a pé. Eu não tinha nem o dinheiro para pegar o ônibus. Isso, e aí ele dava alguma coisa para sobreviver. Foi uns 3 anos assim. E mesmo pregando, irmãos, terminava o culto, as pessoas diziam assim, ah, Deus falou comigo, meu irmão, que mensagem. E eu seco. Sabia que Deus estava operando, mas não era nada assim que eu dissesse assim, meu Deus do céu. Irmãos, foi o período que eu passei um deserto, é um deserto.
eu orava por alguém, falava alguma coisa, a pessoa dizia, meu irmão, era a resposta de Deus para a minha vida. Aí eu me lembro de dizer, mas como eu falei uma coisa tão normal? Mas assim, eu estou tentando expressar para vocês que nem mesmo aquele poder de Deus, quando a gente está ministrando alguma coisa, eu sentia. Então foi o período que eu tive que andar pela fé. Sabia que Deus tinha me chamado, sabia que eu ia ser um pastor um dia, sabia que Deus tinha obra na minha vida, e eu pregava e vivia pela fé. Foram 3 anos assim, isso eu me lembro bem. Quando acabou, eu me admirei. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas já? Por quê? Deus estava treinando, além de estar quebrando o vaso, né? Irmão, passei muita luta, você não tem ideia. Além de estar quebrando, Ele estava me treinando para andar independente do que eu sinto. Andar somente pelo que eu creio. Meu irmão, pense numa coisa, na hora que eu estava passando era choro, era dor. Mas depois que terminou, eu vi como foi bom ter passado. Então, a coisa pode estar acontecendo negativamente, tudo quanto é problema. Eu fui treinado por Deus para permanecer pelo que eu creio. Não importa, pode estar doente, eu posso estar doente, mas eu estou inteiro espiritualmente. Eu não estou entendendo nada, mas eu não preciso entender, eu só preciso crer. Existe um Deus e Ele não mudou. Deus não muda como a gente muda, viu, irmãos? Eu estou falando mudar assim. Hoje o caba diz sim, amanhã diz não. Hoje eu estou chateado, não te amo mais. Deus não muda. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, qual é a visão que nós temos aqui? O crente tem que chegar para orar já tendo resolvido. Se você sabe hoje que você tem um coração duro, então comece a buscar a Deus para Deus quebrar o seu coração. E aí, meu irmão, pastor, eu vou bem para uma vigília, eu vou bem para uma reunião de oração. Não, irmão, acabe com isso, vá, abra a porta do seu quarto e fique lá buscando a Deus com o propósito, Senhor, muda o meu coração, transforma a minha vida. Terminou de orar uma meia hora, 1 hora, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus até você perceber que está satisfatório, volte a orar, volta a ler a Bíblia, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a ler a Bíblia. Meu irmão, você vai ver o céu descer lá no seu quarto. Esse é o propósito. Abra sua Bíblia aí no texto de Lucas. Eu já estou encerrando, mas, porém não agora, mas Lucas 22, Lucas 23, aliás, versículo 34, texto conhecidíssimo. Lucas capítulo 22, versículo 34. Lucas, eu disse 22, não, é 23, né, irmão? Desculpa. Lucas 23, versículo 34. Jesus está sendo crucificado. E olha o que Jesus disse. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. Veja, quando Jesus age, as pessoas tinham ferido ele, estavam ferindo Jesus, mas Jesus sabia que, acima de tudo, estavam ferindo a Deus. E ele estava dizendo: pastor, mas Jesus tinha que morrer. Meu irmão, tinha que morrer, mas os pecados estavam presentes ali para a morte dele. E aí você sabe a lista: traição, a politicagem de Herodes, para ficar bem com ele, estava ali numa corda bamba, em cima do muro. E os religiosos infringindo uma norma básica, utilizando de mentiras contra Jesus, incitando o povo para o mal, muitos pecados ali. E Jesus
orando, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Preste atenção, porque essa é a atitude de quem vai perdoar. A pessoa que te feriu, só feriu porque não conheceu a Deus suficientemente para te abençoar. Portanto, Senhor, perdoe essa pessoa. Depois que você terminar de perdoar ela, Senhor, perdoe essa pessoa. Quando você ora, perdoe essa pessoa, só tem um jeito de Deus perdoar os pecados dos homens. Como é que é, irmãos? A conversão acontecendo. Então, quando você libera perdão e você pede para Deus perdoar aquele mal que ela está fazendo, que fez contra você e não deixou de ser um pecado contra Deus, você está pedindo a salvação da pessoa. Meus irmãos, tem um homem, nós pregamos aqui outro dia, domingo passado, Estevão fez essa mesma oração. Por que Estevão fez? Porque ele tinha entendido que ele era discípulo de Jesus. Perdoa-lhes, Senhor, não lhes imputes este pecado. Eles estavam com pedras para lançar sobre ele. Ele foi morto apedrejado, irmãos. Perdoa-lhes, Senhor, porque não lhes cobres esse pecado. Algumas traduções, não lhes imputes este pecado. Gostaria que você abrisse, nós estamos encerrando agora Mateus novamente, mas o capítulo 18, versículo 22. Observe. Capítulo 18, verso 22. Observe aí a escritura. Jesus disse, verso 22, Jesus lhes respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só o texto no verso 15, vamos ler rapidamente. Se porém o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém ele não te ouvir, leva contigo outros 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize à igreja. Se também não ouvir, a igreja trate-o como gentio e cobrador de impostos. Em verdade te digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirdes, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que 7 vezes, mas 70, mas até 70 vezes 7. Irmãos, quando Jesus disse 70 vezes 7, ele estava dizendo, perdoe sempre. Por quê? Porque não tem lógica, né? A pessoa está ali, perto de você, um dia. Aí ela te fere, aí você perdoa. Você termina de perdoar, ela fere de novo. Você termina de perdoar, ela fere de novo. Ela fere de novo. Não dá. Normalmente você vai sair do ambiente, você vai fazer alguma coisa, porque é a lógica. Ninguém fica com um espinho furando o dedo, permitindo o espinho continuar entrando. Todo mundo vai retirar. Mas é claro que você continuará com seu coração com aquele efeito. Então, o que Jesus está dizendo é, perdoe sempre. Não, pastor, agora é demais. Não, agora extrapolou a paciência espiritual. Extrapolou. Vamos dar um prêmio, um recorde para essa pessoa. Seria possível, pastor, isso? Meu irmão, Jesus já deixou claro, 7 não, 70 vezes 7.
Primeiro, porque Jesus disse isso, porque quando eles entendiam o 7 é o número da plenitude, é o número da totalidade. Sempre que o 7 é utilizado, faz alusão aos 7 dias que Deus criou todas as coisas e descansou ao sétimo. O 7 é o dia, o sétimo é o dia que Deus contemplou a obra da criação. O que ele estava vendo? Ele planejou criar a terra, que era sem forma, ele pôs ela na forma que ele queria. A terra era sem forma e vazia. Ele preencheu a terra com Adão e Eva. E aí Deus contemplou a obra da criação. Contemplar significa observar com satisfação, com completude no coração. Irmãos, isso é verdade de tal forma que quando uma pessoa, ela até conclui o seu trabalho, mas continua apavorada, preocupada com o dia de amanhã, ela até dorme, mas acorda cansada. Por quê? Porque o corpo não descansou. O corpo só descansa no sono REM, o sono da restauração. A pessoa que tem ansiedade tem dificuldade de entrar no sono restaurador. Para alguns, o sono REM vem às 2 da manhã, 1 da manhã. Para outros, vem 3 horas da manhã. E aquelas horas que você dormiu profundamente, você vai encontrar na ciência que quando uma pessoa sonha, ela estava no sono restaurador. Então, se você não sonha nunca, fique apavorado, hein? Fique apavorado. Essa qualidade de sono é horrível. Você não sonha nada, meu irmão. Nem mesmo uma besteirinha qualquer que você não sabia entender o que era. Eu sonhei uns negócios que eu não entendi nada. Né? Você não sonha nada, não sonha nem o que você não entende. Meu irmão, e os sonhos, na maioria esmagadora, é fruto do que você lidou no dia, ou na semana, ou não parou de ficar pensando algo que ainda vai acontecer, aí você sonha. Isso está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Não com essas palavras, mas dando a entender. Por isso que o sonho tem que ser considerado um sonho. E Deus, quando quer falar, fala por sonho sim, mas será algo extraordinariamente inconfundível. Muito bem. Então, o descanso foi o que o Senhor alcançou no 7º dia. Quando o 7 era utilizado, significava que era a satisfação, o descanso de contemplar a obra criada. Pedro deveria saber que perdoar os 7 vezes, que era a cultura do judaísmo, significava não 7 vezes literal, mas significava o alcance da vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus, o contemplar a vontade de Deus. Quando alguém perdoa, está vivendo a vontade de Deus, Deus se agrada de quem perdoa, porque Ele é um Deus perdoador. E aí Jesus, para resolver o assunto, disse, olha só, Pedro, é 70 vezes 7. E aí, irmãos, eu li um texto proposital hoje, como sempre procuro fazer, que é o texto de Colossenses 3. E aí eu encerro. Fique de pé, vamos ler o versículo 13. O capítulo 3, o verso 13, o título aí no versículo 1 é Regras para o Viver Santo. Nós lemos até o verso 17, mas eu quero ler só o 13, que diz, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Amém? Todo mundo encontrou? Olha só. Diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ficou claro aí, irmãos, que quem vai buscar Deus já tem que ter resolvido isso? Ficou claro que nem pensar de ficar 52 anos chorando mágoas? Nem pensar. Resolva, resolva. Disso depende sua vida.
Se tem alguém irritando você, libere perdão, perdoe a pessoa e caminhe na vontade de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, leia aí o verso 12 novamente e o 13 de novo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero ler na tradução King James, o verso 13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Assim também procedei. Ou seja, fui perdoado, vou perdoar sempre. Quando vier o atraso no coração, opa, aí você dá uns 3 tapas assim em você. Hein, irmãos? Eu gosto dessa expressão demais, né? Você dá uns 3 tapas assim em você mesmo. De que conversa é essa? Hein? Que papo é esse? Quer perdoar não? É ruim, vai perdoar agora, né? Irmãos, é uma forma engraçada de dizer para você que é vergonhoso termos sido perdoados, amados, abraçados, recebidos e não darmos o que recebemos. Que o Senhor Deus encha você do Espírito dele, que você seja fortalecido todos os dias, que você tenha prazer em perdoar, porque ele te chamou mediante o perdão. Meu Pai, nós queremos pedir misericórdia sobre nós, porque sabemos, Pai, nosso coração às vezes é tão difícil. Nós pedimos perdão, Senhor, lava-nos com teu sangue, perdoa, Senhor, essas mazelas. E nós queremos, Pai, te pedir a transformação do nosso coração. Que sejamos transformados, Senhor, que sejamos iluminados por Ti para compreender a Tua palavra. Meu Deus, ela é tão clara, meu Senhor, tão simples, tão direta aos nossos corações. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a manter o foco, a mantermos, Senhor, a constância na busca da transformação da nossa vida. E que não venhamos a chorar mágoas, sofrer mágoas, anos a fio, mas sim, Pai, andarmos cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, do Teu mover, da Tua vontade, do Teu querer. Senhor, que a nossa vida seja agradável, primeiro em casa, depois na igreja, e é claro, Senhor, aonde o Senhor nos colocar no nosso trabalho, que a nossa vida seja um perfume, Senhor, para os homens, porque, Senhor, eles vão perceber algo diferente na nossa vida. E é a Tua presença, é o Teu poder, é a Tua mão viva, é o Teu nome, Senhor, que é uma bandeira sobre nós. Nós pertencemos ao Senhor, portanto, não aceitamos nenhum preceito do mundo, não aceitamos nenhum preceito próprio, porque nós não temos nada de nós mesmos. Senhor, nos ajude como igreja. Toma em Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja, toma em Tuas mãos cada um. Aqueles que agora, Senhor, não estão ouvindo a Tua palavra, estão reclusos na tristeza das suas mazelas. Senhor, nós te pedimos o resgate dessa pessoa. Nós te pedimos a restauração dessa pessoa. Que ela venha ouvir a Tua voz, que ela venha receber a Tua palavra para a conversão daquilo que a levou à ruína espiritual. Te pedimos, Pai, abençoa-nos agora, que vamos sair, protege as nossas vidas,